Oi, gente! Mais um vídeo para o canal, sejam todas muito bem-vindas. Aqui é a Cíntia Fiore, nutricionista infantil, e vamos falar um pouquinho sobre essa jornada do mamar ao papá. Como é que funciona esse momento da introdução alimentar, que muitas vezes é minado de desinformação e ao mesmo tempo uma super insegurança materna aqui que a gente fica sem saber. Será que estou fazendo melhor? Será que eu não estou fazendo melhor? Como é que está esse processo aí? Será que eu estou fazendo de forma adequada para ter uma criança com uma saúde de ouro aí? Então vamos lá. No momento em que a gente inicia o processo de introdução alimentar, existe um passo a passo, vamos dizer assim. O que o bebê sabe até o momento, até os 6 meses, que seria o processo de inclusão de novos alimentos? Até então, a criança só sabe fazer o processo de sucção, seja no peito da mãe ou seja na fórmula infantil, substituto ideal do leite materno. Então aquele bebê só sabe sugar, né? Ele só sabe mamar. Então ele tem um paladar, que é aquele mesmo paladar de sempre. Obviamente que se for do seio materno, esse leite existe variações de sabores, existe conforme a dieta materna, e existe um processo em que a criança vai começando a entender que existem refeições, quando ela é incluída nesse processo. Por exemplo, quando a mãe está lá com o bebê, amamentou essa criança, a mãe vai lá com ele no colo, começa a preparar o momento do café da manhã dela. É importante que a criança visualize todo o processo. Mas existe muita confusão aqui. Cíntia, meu bebê está com 4 meses, 5 meses e está aguando. Eu ouço muito essa palavra de que, como se a criança já quisesse comer o alimento. Eu vou dar um pouquinho, faz mal ou não faz mal? Sim, gente, o corpo da criança ele não está preparado de forma com todos os nutrientes, enfim, para receber outros alimentos que não o leite materno ou a fórmula infantil. Então, muito cuidado aqui, muito cuidado com essa ansiedade de fazer a introdução alimentar precoce. Existem estudos que mostram, sim, um aumento no risco de alergia alimentar, conforme se oferece alimentos que não o leite para crianças antes dos 6 meses de vida. Existe também um risco aumentado aqui de desmame precoce quando se insere alimentos que não precisam ser oferecidos para a criança antes dos 6 meses de vida. Então, todo o processo de enzimas, o que são isso? Existem vários tipos de enzimas que elas degradam um tipo de alimento. Por exemplo, existe uma enzima que degrada o tipo de carboidrato, derivados, por exemplo, de frutas, de legumes, de raízes. Existe um tipo de enzima que degrada lá o tipo de proteína derivadas de ovos, carnes, alguns legumes, alguns tipos de leguminosas, de origem vegetal, por exemplo, como feijões, ervilhas, grão de bico, e assim por diante. Cada tipo de enzima que existe no nosso corpo degrada um tipo de alimento para a gente conseguir absorver e fazer o processo de absorção e nutrição celular, tá? Então, quando isso acontece, aos 6 meses se sabe, ou seja, é como se fosse uma leitura interna do corpo, que essa criança só está preparada a partir desse momento. Ou seja, se existe um processo de inclusão de alimentos precocemente, eu tenho uma criança que pode reagir de forma negativa quanto a esses alimentos. Pode acontecer quadros de diarreia, quadros de vômito, alguma alergia alimentar diagnosticada nesse momento aí, por inclusão precoce, por não estar pronto internamente, fisiologicamente, esse corpo para receber outros alimentos. Então, essa jornada do mamar ao papá, como vocês bem sabem, ela precisa ser levada muito a sério, porque existe sim pontos positivos de se esperar os sinais de prontidão desse bebê e sinais negativos em que eu faço de forma errada, já começaria de forma errada a introdução alimentar. E falando nesse processo aqui dos sinais de prontidão, vamos falar um pouquinho então quais são eles, que vocês vão observar de forma externa no bebê de vocês.
Por exemplo, a gente já falou agora dos sinais internos, que seriam esse preparo, né, do corpo do bebê para estar pronto internamente para receber alimentos, degradar e absorver de forma correta. Os sinais externos são os sinais de prontidão, que eu sinto, que eu enxergo nitidamente que o meu bebê está pronto para começar a receber os alimentos. Vamos lá então para quais são eles. Então, o primeiro é a criança ter controle cervical, né? A criança jamais pode estar com o pescocinho mole para iniciar a alimentação. É uma questão puramente fisiológica, se a gente for pensar em questão motora. É um momento em que a criança, quando ela tem esse controle cervical, eu tenho um controle de deglutição, mastigação eficiente, e eu não tenho um aumento na chance de engasgo aqui por essa criança não estar pronta. Outro sinal é a criança estar sentando com o mínimo de apoio. O que seria isso? A gente sabe que os bebês eles variam muito, né, o momento de sentar. Algumas crianças começam a sentar aos 5 meses e pouco, algumas aos 6, algumas aos 6 e pouquinho. Então, mais importante que uma data lá no calendário é vocês observarem, olharem com esse outro olhar para o bebê. Não é porque fez 6 meses, eu preciso começar desesperadamente a alimentação da criança, porque senão ele não vai se nutrir adequadamente. Não. Lembrar que o leite continua sendo o principal alimento da criança, a gente não vai retirar o leite para começar a inserir a alimentação. Então eu vou observar, o meu bebê está sentando, eu não tenho um bebê que senta e cai para frente na hora, tem um bebê que senta e ele cai diretamente para o lado, para o outro lado, né? Eu tenho um bebê que precisa estar sentando, tá? Então esse é um segundo sinal. Um outro sinal é o bebê ter um movimento de protrusão de língua diminuído. Esse movimento de protrusão a gente coloca, vamos supor, aqui um alimento e o bebê toda hora, ou um objeto, e a criança coloca automaticamente com a linguinha para fora. Por que é isso? Isso é um sinal de proteção, ou seja, contra o engasgo, contra um alimento que vai dentro da boquinha e que a criança não está preparada ainda. Então, o movimento de protrusão de língua diminuído é um sinal que o bebê está pronto já para começar a receber esses alimentos. Então, ela não coloca automaticamente o alimento ou o brinquedo para fora de forma tão eficaz assim. Um outro sinal, então, aqui é a criança ter interesse nas pessoas, nos pais, na mãe, na babá, nos avós, se alimentando. Mas é aquele interesse de visualizar, de querer interagir. Não quer dizer, gente, que ele está aguando, como eu disse anteriormente, que a criança precisa comer aquele alimento porque ela está com fome de alimento. Não quer dizer necessariamente isso. É um interesse pelo que as pessoas estão fazendo, pelo contexto geral da situação. E o último sinal é a criança conseguir pegar um objeto, vou pegar a sacola aqui que está na minha frente, conseguir pegar um objeto com a mãozinha e fazer a troca de uma mãozinha para outra. Ela fazer esse movimento. Então isso quer dizer que a criança já tem o controle de fazer o movimento de preensão palmar, que aos 6 meses o bebê faz esse movimento de preensão palmar. Ele não consegue fazer esse movimento de pinça aqui. Isso acontece lá pelos 9 meses, alguns bebês um pouquinho antes. Então, esse movimento, né, a criança deve estar fazendo. Então, esses são os sinais de prontidão que a gente consegue enxergar, então, de forma externa, que essa criança está pronta para se alimentar, para começar o interesse pela alimentação, e é um momento de extrema importância vocês respeitarem isso, porque é aqui que vai se começar essa jornada linda, uma jornada muito intensa dos pais, das crianças, de todo mundo, da família em geral, e que precisa sim ser levada muito a sério, tá? Então, dentro, obviamente, do MBS, do Mamães e Bebês Satisfeitos, que é o meu curso de introdução alimentar, com acompanhamento muito individualizado, existe todos esses detalhes, existem vídeos, existem todo o passo a passo de como fazer de forma bem mais aprofundada. Espero que vocês tenham super gostado desse vídeo. Clica aqui no sininho, clica aqui no curtir e escreva alguma dica que, se vocês quiserem, algum vídeo especial aqui, eu já faço para vocês, tá bom?
super beijo, até mais!